Hoje é um texto que está em Gênesis 12 e é um texto conhecido, né? É um texto conhecido e a gente vai tentar entender o que ele quer dizer para nós, né? O que é que esse texto tem a ver conosco, homens e mulheres do século XXI, né? E eu vou ler o texto e diz aqui: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Então, esse texto, né, é chamado como bênção abrâmica, né, a bênção que Deus deu a Abraão, e é algo tremendo, né, em vista do que nós temos como resultado, tá? Então nós vamos orar para a gente poder refletir sobre esse texto, pedindo a orientação de Deus para que a gente possa compreender o que essa palavra quis dizer e o que ela quer dizer para nós, né? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui pela manhã, este domingo, tentando entender esse texto, né, tentando compreender o que o Senhor quis dizer para nós com esse texto. Nos ajuda a compreender, Senhor, né, o que essa bênção tem a ver conosco, o que essa bênção que o Senhor disse há milhares de anos atrás para um homem, né, para Abraão, e que, por incrível que pareça, surge de repente, né, no texto. E o que ela significa para nós? Qual o resultado dessa bênção para nós? Qual foi o fruto colhido com essa bênção? É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então veja só, quando ele começa esse texto, né, que está em Gênesis 12, começa a dizer: ora, disse o Senhor a Abraão, e era Abrão, né? Disse o Senhor a Abrão, depois tornou-se Abraão, né? Então Abrão é um personagem que surge de repente, tá? Ninguém tem relato da vida pregressa dele, o que é que ele fazia, de onde ele veio, qual era o ofício dele. Há umas pressuposições, né, em vista do que ele trabalhava depois. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: tem uma ilustração que fala a respeito de um plantador de milho, tá? E ela me faz relembrar e remeter à mesma situação de Abraão, tá? O plantador de milho, ele participava todo ano de um concurso de plantadores de milho, das melhores espigas de milho, das mais suculentas espigas de milho, das maiores espigas de milho. E essas espigas ele plantava, tá? E ele também cedia, né, para os seus vizinhos semente dessa espiga, tá? E ele sempre, né, até os vizinhos, os fazendeiros, né, que vinham antes dele, né, plantavam também com essas espigas. E ele sempre ganhava o prêmio. E a turma ficava na dúvida: mas por que o senhor ganha sempre o prêmio e o senhor continua doando, né, semente dessas espigas para os outros? Não fica só o senhor plantando com essas sementes. E ele foi dizer o seguinte: olha, eu cedo essas sementes para os meus vizinhos, para os meus amigos que são fazendeiros, porque quando vem o vento, né, que leva o pólen, né, então as minhas espigas, o vento traz e poliniza minhas espigas, as abelhas vão e polinizam, elas ficam cada vez melhores. Eu descobri isso. Então eu abençoo os outros, porque eu também vou ser abençoado.
E isso é interessante porque, no caso aqui, de Abraão, né, que até agora é chamado de Abrão, né, ou Avram, como diz o judeu, né, Avram, ele é alguém desconhecido, é alguém que não tem um histórico na própria Bíblia. Ele surge a partir do versículo 12. Ninguém vê citar esse nome Abrão antes, né? E quando ele surge já com uma bênção dada pelo próprio Deus. Ora, disse o Senhor, nesse caso aqui disse Adonai, né? O Eterno, disse o Eterno a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa que é de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Então, Abraão foi o patriarca da fé, foi o patriarca dos hebreus, tá? Ele, depois se descobre que ele veio da Mesopotâmia, onde era a Mesopotâmia, né? Ou Babilônia, vamos dizer assim, né? Aquela região ali, onde fica ali o Irã e o Iraque, mais ou menos aquela região, né? Ele era natural de Ur, a cidade idólatra, né? A tradição judaica diz que o pai dele era alguém ligado ao ofício religioso, né? No templo daquela época, só que havia o politeísmo, né? Eram vários deuses adorados, tá? E Abraão, ele é o primeiro a professar uma fé monoteísta, né? E a importância dessa fé monoteísta a gente vai entender depois, porque eu vou citar um ponto a respeito dessa fé monoteísta. O que isso trouxe de resultado, tá? Então, Abraão morava em Ur, né? Essa cidade era uma cidade idólatra, tá? Havia um politeísmo, vários deuses adorados. E Abraão vai fazer uma caminhada, tá? Entre 800 quilômetros a 1.300 quilômetros até chegar a essa cidade, essa região, né? Essa terra que te mostrarei. Ou seja, ele sai de casa, ele não sabe qual o local, ou seja, qual o destino dele. Ele sabe que é uma terra, mas ele não sabe onde é essa terra. Então, ele recebe o chamado para sair do meio dos seus parentes, dos seus familiares, né? Da casa do pai dele, e vai para uma terra que Deus ia de mostrar. Interessante que ele não sabe onde ela é, não sabe quanto tempo vai demorar para chegar lá, ele não sabe se vai ter manutenção para poder se alimentar, ele não sabe que caminho ele vai percorrer, tá? É tanto que ele não sai em linha reta, né? Interessante isso, ele não vai sair em linha reta, ele sobe e depois desce. Quando você vê o mapa, né, mais ou menos do trajeto que ele fez, né, provavelmente fez, ele sobe para depois descer. Então, esse Abraão, ele é hoje patriarca das 3 maiores religiões monoteístas, né? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E para uma parte dessa, que é praticamente quase 2/3 da população do mundial, ele é pai genético, vamos dizer assim, os judeus entendem ser descendente direto dele, tá? Chamam de pai Abraão. E uma outra parte considera-se descendente espiritual, tá? Considera-se descendente espiritual. Então, Abraão, quando sai da terra, ele pode ter perguntado: para onde é que eu vou? Para onde eu irei? Porque, gente, uma coisa é você hoje, com celular, tem o Google Map, né? Tem GPS, tem, assim, você consegue até ver, né, pelo Google, o local onde você vai, como é que ele é, né? Você pode até ver o trajeto,
É possível você ver o trajeto. Então, no caso de Abraão, não. Abraão foi assim: sai e te mostrarei. A fé que esse homem teve foi extraordinária, porque Deus fala com ele, e olha que haviam milhares de deuses, tá? Mas o Deus verdadeiro fala com ele, aquele que é criador dos céus e da terra, criador de tudo, fala diretamente com ele, para ele sair dessa terra. Abraão, nessa época, tinha mais ou menos 75 anos. E já era idoso, né? Já tinha 75 anos, embora com uma força vital, né? Uma força de vida um pouco maior do que as pessoas tinham hoje. Porque você vê o cidadão com 75 anos faz uma caminhada dessa. Moisés, que tinha quase 80, faz o que fez, né? Com a libertação do povo hebreu. Então eles tinham uma certa vitalidade, né? Tem uma força física ainda. Então ele sai, né? Fala para a mulher dele que vai sair. Eu imagino a situação, né, dele dizer para a família que um Deus falou com ele e que ele tem que sair. Ele vivia numa região que era desértica, né? Iria enfrentar o desconhecido. Ele mostra o quê? Primeira coisa que a gente consegue tirar de lição de Abraão aqui. Primeiro, que Abraão mostrou um desapego muito grande. Ele mostrou desapego em relação à terra, em relação aos amigos, em relação à propriedade, porque no mínimo, se ele não tinha uma propriedade, mas ele herdaria do pai a propriedade, mas provavelmente ele tinha a propriedade dele, de parente, porque é dita que deixa tua parentela e vai, né, para um lugar que te mostrarei. Ele abandona tudo, né? Ele sai dessa zona de conforto, tá? Esquece esses ídolos que ele adorava, né? E que provavelmente auxiliava o pai dele nesse trabalho, né? E busca o que? Essa bênção. De ti farei grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Então é exatamente isso que ele vai buscar, ser uma bênção. Esse trajeto que ele faz, né, que para vocês terem uma ideia, de 800 até 1.300 quilômetros, é como 800 quilômetros é daqui até Salvador. Dá 800 quilômetros mais ou menos. E 1.300 quilômetros eu acredito que vai até Vitória no Espírito Santo. Um pouco menos, ou dentro da própria Bahia, né? Porque a Bahia é muito extenso, né? Acho que não chega tanto. Ainda dentro de Salvador, mais um pouco para o sul, né? Então é uma caminhada longa, tá? Então ele faz uma peregrinação espiritual, porque ele está indo ao encontro de um lugar que Deus disse, né? Deus Adonai diz a ele, o Eterno diz a ele que eu vou mostrar para ele. E de lá ele fará uma grande nação. E te abençoará e te engrandecerá o nome. E o interessante, né, e o maravilhoso de tudo, é que essa bênção continua. Ela é extensiva aos descendentes, tanto genéticos como espirituais. Mas vamos pensar de forma espiritual, tá? Todos os que têm Abraão como pai na fé, tanto os judeus como os islâmicos, como os cristãos, eles recebem essa bênção espiritual. Eles estão debaixo dessa proteção dessa bênção. Então, primeiro, o que é que a gente entende? Que ele sai por ele mesmo. Ele sai por ele mesmo. Ele vai à busca dessa bênção, tentar entender, né? Tentar assim
tentar encontrar-se, tá? Porque até então ele estava estabelecido, ele tinha a sua casa, ele tinha o seu trabalho, ele vivia com a sua família, estava tudo muito bem, né, para Abraão. Mas ele sai, né, de lá, dessa cidade, para ser o quê? Uma bênção. Para ser uma bênção. E diz aqui que benditas serão todas as famílias da terra. Então, ele primeiro sai por si mesmo. Depois ele vai por essa bênção também, né? Então ele sai por si mesmo e depois Deus diz para ele: te engrandecerei e te abençoarei. O interessante é que Abraão, ele, além de grande nação, né, e realmente tornou-se uma população enorme, porque baseado nessa fé que Abraão teve e nessa bênção que ele recebeu, nós temos quase 4 bilhões de pessoas que reconhecem Abraão como um pai na fé. Então, aquilo que Deus disse que iria fazer com ele aconteceu. Te engrandecerei o nome. E o nome de Abraão é um grande nome hoje, né? Nos três fé monoteístas. O interessante é que a gente vai ver Abraão primeiro, que Abraão foi chamado para fazer uma mudança, né? Primeiro é chamado, depois para fazer uma mudança, né? Para fazer uma mudança na própria vida dele. Ele ouviu o chamado, né? Atendeu esse chamado, e ele sai da família, do meio da família, para uma mudança de história de vida, não só dele, mas dos descendentes dele. Havia uma promessa também de um herdeiro, né? E de uma herança, né? Porque diz no texto mais à frente que apareceu o Senhor Abraão e disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Isso foi tremendo, porque o indivíduo sair da sua casa, baseado num sonho, ou numa visão, ou num delírio, é uma coisa. Aquilo pode acontecer ou não. Por coincidência pode acontecer, mas no caso de Abraão, tudo mostra no texto que Deus realmente apareceu para ele. E isso mudou a história dele, mudou a história da vida da humanidade. Por conta do que Abraão tornou-se, por conta do que ele fez e do legado que ele deixou. Então, primeiro foi estabelecida com ele uma aliança. Você vê, ele é chamado a sair da sua família, do seu ambiente, que ele estava acostumado a viver. Ele sai, a ele é prometido uma mudança de lugar. Agora, o interessante é que ele não sabia o lugar onde era, não sabia o caminho, não sabia se ia ter condições de se manter, ele não sabia quanto tempo ia durar, e ele foi. Por isso que ele é pai da fé. A demonstração de fé desse homem foi extraordinária, né? Então, depois Deus, ao ver a fé deste homem, estabeleceu com ele uma aliança, né? Mudou até o nome dele, né? de Abrão para Abraão, né? E depois fez um pacto com ele através da circuncisão, né? Os judeus são circuncidados. Então, tudo isso mostra que Abraão
Primeiro, a prova que ele passa, né, essa saída da sua casa, deixa tudo, para fazer um caminho que ele não conhece, um caminho desconhecido, né? A cada minuto uma novidade. Tudo era novidade. Não havia nada de cotidiano, né? O único cotidiano que tinha é que ele tinha certeza de que ele ia chegar no lugar que Deus estabeleceria para ele chegar, que estabeleceu para que ele chegasse. Isso estava na mente dele todo dia. Isso se repetia na mente dele. Mas a caminhada, os locais, o que ele passou, por onde ele caminhou, tudo era novidade. Eu imagino que alguém pode ter até dito que ele era louco. Né? Era louco? Como é que você vai sair para um lugar? Que lugar é esse? Aonde é? Como é que você vai abandonar tudo? Então, Deus age dessa forma e agiu dessa forma. Por isso que muitas vezes um cristão, ou mesmo um homem de fé, né, é tido por louco. Por isso que Paulo diz lá em Coríntios que aquilo que Deus propõe muitas vezes é loucura. As pessoas não conseguem compreender. Só compreende quem está envolvido. Ele chama alguém que é incapaz por exemplo, quem imaginaria que Deus escolheria para ser tesoureiro alguém que é ladrão? Isso é loucura. Mas Jesus escolheu Judas. Quem diria que quem em sã consciência escolheria um assassino, um perseguidor, alguém que lhe persegue para ser um dos maiores missionários de propagação dessa fé que ele perseguia, que foi Paulo? Quem em sã consciência escolheria, né, alguém para apacentar as suas ovelhas, alguém que lhe negou? É loucura. Isso é loucura para as pessoas poderem compreender isso. Então, que é o caso de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Da última vez ele disse que nem conhecia, nunca tinha convivido. De uma fé forte para os descendentes, para aqueles que têm Abraão como um pai espiritual. Tá? Abraão não é Deus. Ele é um exemplo de fé. Tá? E aqueles que abençoaram ele foram abençoados. E aqueles que amaldiçoaram Abraão foram amaldiçoados. E diz aqui: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Por que serão benditas todas as famílias da terra? Você vai entender isso quando você olha para a cruz. Você olha para Cristo. Jesus é descendente de Abraão. Jesus tinha Abraão como pai na fé também, mesmo sendo o próprio Deus. Ele fala a respeito de Abraão. Ele diz que chama de pai Abraão. Então, o que acontece? Esse Abraão é aquele que a fé é tão foi tão forte, uma demonstração de fé foi tão intensa, né, que ele foi chamado de amigo de Deus. Esse é o Abraão que a gente tem como exemplo, né? Então Abraão, pela fé, ele contemplou a cruz. Ele foi precursor e deu o pontapé inicial no processo de redenção da humanidade, porque por isso serão benditas todas as famílias da terra, né? Porque Deus anunciou e pré-anunciou o Evangelho em Abraão. Jesus é esse cumprimento dessa bênção dada a Abraão. A gente vai ver isso em Gálatas 3, né? Gálatas 3,14. Eu vou abrir o texto. Gálatas 3,14.
Gálatas 3,14 diz o seguinte: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, a bênção de Abraão, para que chegasse até a mim e a você, ela chegou em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, essa demonstração de fé de Abraão, tá, ela repercute e vai continuar repercutindo por meio de Jesus Cristo. Por isso que todas as famílias da terra serão benditas, né? Porque Jesus, como Senhor e Salvador, não é Senhor e Salvador só de alguns, Senhor e Salvador de todos. Então, todas serão benditas, todas as famílias da terra. E o que a gente, essa é a grande lição, né? Jesus é o cumprimento dessa bênção, tá? Mais na frente, Paulo diz assim: ora, as promessas que foram feitas a Abraão e aos seus descendentes, né? E aos seus descendentes, não como se falando a muitos, mas porém a um só, ao seu descendente, que é Cristo. Ou seja, é um nécio, né? Uma pessoa parece que não pensa, né? que não consegue pensar. Pelo contrário, né? Quem tem fé, ele pensa. E pensa bastante para poder ter a fé que ele tem, né? Para compreender o que ele compreende pela fé. Tá? Minha mãe está assistindo e eu vou orar para encerrar. E mais tarde a gente vai estar no templo para continuar a nossa pregação, nosso culto à noite. Meu Deus, muito obrigado por mais um dia, Senhor. Terminamos mais uma reflexão na Tua Palavra. Aprendemos de Abraão, a fé que Abraão teve. Esse é um exemplo.
Se pudesse encontrar Abraão também.